Gente, vamos cortar essa maravilha. Só fruta, amor. Esse bolo não é recheado, porque a massa é tremendamente deliciosa. É um bolo simples para vocês fazerem sempre. A gente que incrementou com a cobertura, mas vocês podem fazer todos os dias para comer. Olha, gente, que bolo molhadinho, fofinho, esfareladinho. Olha a massa. Ai, olha, ele é fofinho, gente, ó. Até o morango desabou. Olha, meu Deus, que delícia! Para nosso bolo fantástico, nós vamos pegar 100 gramas de amêndoas torradas e nós vamos triturar. Vocês podem usar tanto o processador ou o liquidificador, ok? Para o nosso bolo perfeito de amêndoas, nós vamos começar com 6 claras e uma pitadinha de sal. Nós vamos bater até virar uma clara em neve, tá? Aí após... Gente, calma aí, aquilo ali é porque aquele sal rosa, tá? É o sal do Himalaia, tá? É porque jogou assim, ficou um negócio preto esquisito ali. Verdade. Então nós vamos bater até virar uma clara em neve e vamos adicionar o açúcar aos poucos. Então, a gente bateu, virou uma clara em neve assim, sabe? Não muito firme. Aí nós vamos colocar aos poucos 200 gramas de açúcar, tá? Então vamos colocar um pouquinho. Bater. Bate assim só um pouquinho, tá? Aí bateu um pouquinho, vamos adicionar mais um pouco do nosso açúcar. Bate mais um pouquinho. Aí, mais um pouquinho. Vamos dizer que nós colocamos três partes, cada, né, 3 vezes. Gente, olha, ficou bem firme, ponto de merengue, tá? Nós descobrimos que esse é o merengue francês, tá? Aí você pega o açúcar e coloca, vai adicionando na clara. Olha, ele começa a adquirir uma forma, né? A consistência fica bem firme, ó. Então, gente, esse é o ponto. Então, gente, vamos pegar só 1/4 da colher de sopa, é aquela colherzinha menorzinha, tá? Do conjunto de medidas. Aí, vamos colocar nas nossas 6 gemas que separamos, tá? É só uma pitadinha, como uma pitadinha de sal. Por quê? Vou explicar. Essa essência de amêndoas, ela é muito forte. Se vocês colocam muito, nossa, domina todo o bolo. Vai ficar bolo de essência de amêndoas, né? Nós queremos, assim, sentir um gosto... Da amêndoa. Da amêndoa, um gosto mais, assim, suave. Não um gosto muito forte, sabe? Muito artificial. Então, vamos misturar ela nas nossas gemas. E, após misturar, nós vamos adicioná-las no nosso merengue. Agora nós vamos adicionar 6 gemas. Vamos colocar tudo de uma vez. Isso. Aí nós vamos mexer. Corta baixo para cima. Tá? Aí, ó, gente, ó, de baixo para cima, de baixo. Pronto. Aí, depois que você deixou homogêneo, vamos colocar... Então, gente, ó, 100 gramas de amêndoas torradas e moídas. Dá mais ou menos uma xícara, ó, uma xícara, né? Uma xícara de amêndoas. Então, nós jogamos e vamos mexer de baixo para cima. Olha, gente,
Uma xícara Nós vamos bem colocar cheia. uma xícara assim bem cheia de farinha de trigo, que equivale A a 125 gramas. Então, vamos colocar já. A amêndoa vai mexendo junto com a farinha. Aí nós vamos adicionar a nossa farinha, uma parte, depois a outra parte, tá? Lembrando que esse bolo não vai fermento, tá bom? Sem fermento. Ai, que delícia! Parte e baixo para cima. Ó, gente, ó, ela ficou mais firme, mas é assim mesmo, continua nesse processo, ó. Cortando a massa e puxando, corta e puxa. Fala aqui do Paranauê, aqui da forma. Então, ó, a forma tem que ser 23 centímetros. 23 centímetros e nós colocamos o papel manteiga, cortamos ele mais ou menos assim. Tem que ser o formato mais alto da que a forma. forma, porque Sim. o bolo vai super crescer. Isso é importante, tem que ser mais alto do que a forma, tá? O papel manteiga. Então, vamos adicionar nossa massa. Olha, gente, que massa é essa? Uau, é um arraso. Nossa, essa massa é de arrasar mesmo. É a massa perfeita de bolo de amêndoas. Gente, vamos bater a massa, tá? Dá uma batidinha. Pronto. Pra soltar as bolhas e nivelar, tá bom? Pronto. Se não nivelar, quebra a bancada. Agora vamos assar. 170 graus, de 40 a 45 minutos aproximadamente. Isso aí. Assamos a 170 graus, 40 minutos. É, mas depende de cada forno, né, Isso, gente? tem que ficar douradinho. Olha, gente, por isso que a gente fala do papel ser mais alto. Tá vendo tanto que ele cresce da forma? Ele vai dar uma murchadinha, mas é normal, mas ele vai estabilizar, né? Não vai murchar muito, não. Então, gente, para o nosso creme branco, tudo na panela. Vamos colocar uma caixinha de creme de leite, tá? Em uma xícara de chá, 1/3 de leite em pó e uma lata de leite condensado. Tudo dentro da panela, dessa forma. Gente, depois de colocar todos os ingredientes, agora nós vamos misturar ainda com o fogo desligado, tá? Para incorporar todos aqui os ingredientes. Olha, gente, então, deixa eu explicar para vocês. Tem que ser no fogo baixinho para não queimar, tá bom? Não, mexendo sem parar, mais ou menos 3 minutinhos. Se depois que esfriar tiver muito grosso, aí você acrescenta um pouquinho de creme de leite e aí vai deixando na consistência que você desejar, tá bom? Para jogar no bolo. Aí, se ficar difícil para o leite desempelotar, digamos assim, aí você usa um fouetzinho para ajudar, tá? Mas eu creio que não precisa, depois que ele esquenta, né? Então, gente, olha, já deu os 3 minutinhos. Aí ele tá nessa consistência aqui, ó. Aí agora a gente vai esperar esfriar pra ver, né, que ele vai dar mais uma encorpada, porque eu não quero um creme muito grosso, tá bom? Eu quero um creme assim que ele caia em cima do bolo. Então é isso. Bem facinho e rapidinho. Então nós vamos precisar de 1,5 xícara de morangos cortadinhos assim. 1 xícara de açúcar, tá? E meia xícara de água. Somente isso. Aí, vamos colocar tudo, ó. O açúcar, a água. E vamos mexer. Açúcar da preferência de vocês, tá? Vamos mexer. Nós vamos ligar o fogo, fogo médio, mais ou menos. Fogo médio. E vamos ficar mexendo. Sem parar. Sem parar não. Vamos esperar levantar a fervura, aí nós vamos mexendo, tá bom? Então vamos esperar levantar a fervura. Então, gente, ó, colocamos para ferver, aí levantou a fervura, ó. Aí vocês vão dando uma olhada, porque a água vai evaporando até virar a nossa calda
de morango, tá? Então ficam de olho nessa parte. Gente, olha, tá fervendo. Levanta como se fosse como fala? Um leite, sabe? Ele levanta bem, ó. Aí ele vai diminuindo, ó. Tá vendo? Tá diminuindo. Já tá virando uma calda. Então, a espessura da calda, cada um escolhe a sua. Eu quero um que fique uma calda grossa, sabe, gente? Bem grossinha. Então, eu tenho que esperar, né? Para ela adquirir essa consistência grossa, né? Então, vamos deixando até a minha calda ficar mais grossinha, tá, né? Então, vocês vão mexendo, né? Até engrossar, assim. Não precisa mexer sempre, não, mas dá uma mexidinha, tá? Olha, gente, a minha calda grossa tá quase lá, mas ainda não tá, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Ainda tá muito líquida, mas tá quase lá. Nesse ponto aqui tem que ficar mexendo, tá? Então, gente, ó, já engrossou. Vou mostrar pra vocês a consistência. Ó, na verdade, depois da geladeira vira como uma geleia, né? Vocês podem usar como uma geleia. Ó, vendo? Esse é o ponto, quando começa a soltar, ó, na panela. Tá soltando, ó. Tá? Então já pode desligar a nossa calda. Então, nossa calda já tá pronta. Gente, vamos desenformar o nosso bolo. Aí nós vamos colocar. Né? Nós vamos, deu uma enrugadinha normal, uma murchadinha, mas não vai perder a consistência da massa, que é linda. Como tem o papel manteiga, é mais fácil, né? A gente deixou esfriando de ontem à noite para agora de manhã, então eu só descolei um pouquinho assim dos lados, tá? E agora ele tá saindo com facilidade. Aí, nós vamos virar ele. Aí. Vamos virar ele aqui, tá? Aí nós vamos tirar a tampa, ó. Olha, gente, parece bolo comprado. Eu duvido que vocês não vão compartilhar essa receita. Olha, passa para suas amigas, seus amigos, porque é tremendamente deliciosa essa massa, hein? Ó, é fácil de fazer, vocês podem fazer sempre pro café da manhã. Pode ser a versão sem glúten, que daí você substitui a farinha por farinha de arroz. Dá certo, viu? Pode ir lá ver no nosso vídeo do chiffon cake, que ele é mais ou menos parecido a forma de fazer, tá? O chiffon cake. Aí vocês vão ver que dá mega certo com farinha de arroz. Gente, agora nós vamos para a nossa calda perfeita, a branquinha, ó, de leite condensado. Então, nós vamos cobrir. Ela tem que estar essa textura aqui, ó, por a caída do creme, tá vendo, ó? Quase demora, não está líquido. Vamos. Aí, nós vamos colocar, pode despejar. Bem no meio, despejar toda a nossa calda bem no meio, porque nós vamos ajudar a descer como você quer que fique, sabe, ao lado do seu bolo. Essa calda de leite condensado, gente, vai estar no nosso canal. Pronto, despejou toda ela. Agora nós vamos colocar do lado, né? Vamos derramá-la.
Gente, agora nós vamos pincelar as frutas para brilhar, tá? Olha, com a, Então, com a própria caldinha e um pouco de da água geleia que nós fizemos, aquele fundinho da panela. Se não tiver, é água e açúcar, tá? Pode molhar o pincel, mano. Molha bem. É aquele segredinho da vovó pra deixar tudo brilhando. Ai, gente, eu vou babar no bolo. Não, pelo amor de Deus. Ai, que lindo. Bom, não vai igual o creme baixo. Gente, agora nós vamos finalizar com a nossa hortelã. Então, creio que combina muito em cima. Então, nós vamos colocar em cima, assim. Vamos cortar essa maravilha. Nossa fruta, amor. Esse bolo não é recheado, porque a massa é tremendamente deliciosa. É um bolo simples para vocês fazerem sempre. A gente que incrementou com a cobertura, mas vocês podem fazer todos os dias para comer. Olha, gente, que bolo molhadinho, fofinho, esfareladinho. Olha a massa. Aquele de tubarão é o seu irmão. Ixi. Tá aí, olha, ele é fofinho, gente, ó. Até o morango desabou. Na oficina, tá? Encontrar seu irmão na oficina. Olha, meu Deus, que delícia!